tudo bem, gente? Então hoje a gente tá nesse Papo com as Patrícias especial pra gente falar um pouco do Covid-19 e como é que a gente consegue ficar em casa com as crianças, tá bom? Esse vídeo é um pouco mais longo do que o normal do Papo com as Patrícias, mas aqui na descrição vai estar direitinho o tempo de cada um dos assuntos que eu vou falar. Eu vou dividir em 10 assuntos diferentes, em 10 temas para ficar mais fácil esse nosso papo aqui, tá bom? Também é legal eu dizer que nesse Papo com as Patrícias, muitos vídeos vão aparecer aqui em cima, que são vídeos de indicação, de brincadeiras para você fazer em casa, vídeos que vão indicar como é que você vai fazer a rotina, organizar a rotina aí na sua casa, criar uma rotina de brincadeiras com seus filhos, caso você ainda não tenha. Então, para esse vídeo não ficar também enorme, né? Porque o assunto é longo e a gente precisa de informação rápida e prática, vai aparecer muita coisa aqui e também na descrição. As brincadeiras, as dicas de brincadeiras para você fazer dentro de casa com seu filho. Seja seu filho uma criança mais calma e concentrada, seja seu filho uma criança que precisa de um pouco de brincadeiras um pouco mais agitadas, seja para o seu bebê, para sua criança pequena ou para sua criança mais velha. Todas as dicas de brincadeiras vão estar aqui na descrição, porque elas também estão dentro do nosso guia Tempo Junto Covid-19, um guia que a gente fez e que ele é atualizado constantemente, então sempre você pode acessar esse guia, que você vai ter coisa nova ali. O link do guia também está na descrição. E a gente também tem a playlist aqui nesse canal, no Tempo Junto, no canal Tempo Junto, tem uma playlist onde a gente já pré-selecionou vários vídeos de organização, de ajuda e de brincadeiras para você ter o que fazer aí na sua casa, saber o que fazer nessa nova rotina que a gente vai ter nesses próximos dias. Bom, aqui em São Paulo, essa já é uma realidade, as escolas vão fechar, em Brasília as escolas já estão fechadas, no Rio de Janeiro também irão fechar e talvez isso já esteja acontecendo aí no seu estado. Mas estando ou não as escolas fechadas, a orientação geral do Ministério da Saúde para todos nós, durante esse pico que pode acontecer de contaminação pelo Covid-19, é que a gente procure ficar mais tempo em casa, dentro de casa, com os nossos filhos. Especialmente porque a gente sabe que os idosos hoje é a faixa que mais tem risco por coronavírus, vovôs e vovós, e a gente não deveria, se a gente puder, a gente não deveria deixar os nossos filhos com os avós. É claro que eu sei que cada um tem uma realidade, a realidade é diferente para todo mundo, mas se os vovós e os vovós poderem ser poupados nesse momento, seria melhor. Então, muitos de nós pais, eu também vou ficar em casa com os meus filhos, pais e mães estamos ficando em casa com os nossos filhos por conta dessa pandemia do Covid-19. Eu não vou aqui também explicar para vocês o que é o vírus, como é o vírus. Aqui também na descrição tem links para vários vídeos legais. Eu também vou indicar alguns vídeos aqui legais, confiáveis, porque também é muito importante que nesse período a gente saiba de onde estão vindo as informações que a gente vai escutar, que explicam o coronavírus, como é que se dá o contágio, como é que a gente faz essa proteção, como é que a gente se previne para que a contaminação do coronavírus não se espalhe ainda mais. Eu tô sempre com a minha colinha, então de vez em quando vocês vão me ver olhando para baixo, para que a gente não se perca muito no assunto, né? Bom, a gente tá com os filhos em casa e é importante a gente ter realmente um planejamento para que a gente possa passar esse período diferente, com uma rotina diferente, que é nova para muita gente, de ficar muito tempo em casa com os filhos, com as crianças. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter, então, número 1, é a gente ter criar uma rotina para essa nova, para esse novo período em casa, né? A gente sabe que a rotina é muito importante para as crianças. Então, quando a gente vai tirá-las de uma rotina que elas já estão acostumadas, que é ir para a escola e ter todas as atividades depois da escola, quem tem atividades depois da escola, e a gente vai colocar numa nova realidade, é importante que a gente procure manter o máximo possível a rotina das crianças. E isso precisa de planejamento. Então, assim, nossa dica número 1 é você realmente sentar, colocar horários para as coisas e planejar a rotina do seu dia.
como vai ser, o que não vai ser, qual vai ser o período em que seu filho vai brincar, qual vai ser o período em que ele vai estudar, porque esse não é um período de férias escolares, isso também é importante dizer, pelo menos por enquanto esse vídeo está sendo gravado, as escolas não estão estabelecendo ou antecipando férias escolares, então na verdade vai ser um período em que as crianças vão precisar de alguma forma fazer atividades em casa, estudar alguma coisa em casa, manter essa rotina de aprendizagem. Então é muito importante que a gente coloque sim também nesse momento horários para essa rotina de aprendizagem, porque muito provavelmente nós também precisaremos estar acompanhando os nossos filhos nesses momentos. Então bora lá, vamos colocar essa rotina. Nossa dica é que essa rotina seja o mais próximo possível do que a criança está acostumada quando ela está na escola normalmente. Então, talvez acordar um pouquinho mais tarde, se vocês acordam cedo, porque as crianças vão para a escola bem cedo, pode ser. Mas procurem não acordar tão tarde, manter o horário de acordar cedo, mais próximo do que normalmente vocês acordam, para que as refeições aconteçam mais ou menos nos mesmos horários que a criança já está acostumada e que sim, ela também vá dormir próximo do horário que ela está acostumada a dormir. Então, quanto mais os horários de rotina forem mantidos, melhor, tá bom? E claro, nesses horários você vai precisar incluir os horários de brincar, os horários de atividade das crianças. Uma parte do tempo, essa brincadeira vai precisar ser junto com você. E é natural que as crianças queiram brincar junto com a gente nesse momento. E é importante sim a gente acabar aproveitando, vamos fazer do limão uma limonada, aproveitando esse tempo para a gente criar o hábito de brincar com as crianças, se é que você já não tem esse hábito de brincar com seus filhos em casa. Então é uma oportunidade sim para você criar esse hábito de brincar com os seus filhos em casa. Então planeja um momento de brincar junto com o seu filho dentro dessa rotina. Também você vai planejar um momento em que seu filho vai brincar sozinho. Por quê? Ora, porque a gente vai precisar, muitos de nós estamos trabalhando, na verdade, em home office, não estamos também em período de férias, e mesmo que algumas empresas tenham uma expectativa de retorno de trabalho menor, porque todos sabemos que nós estaremos com uma rotina muito diferente, a gente tem que trabalhar sim e tem que continuar produzindo. Então a gente precisa de momentos em que os nossos filhos consigam brincar sozinhos, para que a gente possa fazer o que a gente tem para trabalhar. Isso também precisa estar nessa rotina. E nessa rotina também você vai incluir as tarefas da casa, que é uma excelente oportunidade de você colocar as tarefas da casa para todo mundo da família. É um momento em que todo mundo precisa ajudar, inclusive as crianças. Muitos de nós não teremos ajuda em casa para as tarefas da casa e é importante que todo mundo aproveite esse momento para perceber que a casa é de todos, né? A família inteira tá ali para contribuir com as atividades da casa, para se tornar responsável pela casa. Eu vou falar sobre tudo isso com calma, dividindo em pedaços, tá bom? Mas tudo isso precisa estar incluído na sua rotina, com horários. É importante ter essa divisão de horários. Preferencialmente, façam essa rotina junto com os filhos. Você pode até dar uma pensada prévia antes. Se seu filho for muito pequeno, claro que ele não vai poder ajudar tanto, mas quando ele participe, você permite que ele participe dessa rotina, essa rotina vai fazer ele vai se sentir pertencente a essa rotina. Essa rotina vai fazer mais sentido para ele, até para daí ele também colaborar com essa rotina. O que a gente indica? De novo, cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus hábitos, cada família tem os seus hábitos, mas seria legal se as crianças tivessem pelo menos 2 horas no dia inteiro para poder brincar. 2 horas para brincar com você. São 2 horas do dia? São, mas são muito importantes essas 2 horas do dia para a criança poder brincar. E mais outras 2 horas, pelo menos, para que a gente consiga programar para que ela brinque sozinha. Então a gente está falando de 4 horas de brincadeira durante todo o dia, pelo menos, para que seu filho possa ficar em casa e poder levar de uma melhor forma o fato da gente estar mais fechado, mais dentro de casa. Vamos falar de brincadeira? Então, como eu disse, a gente precisa dar para as crianças um tempo de brincar. Eu indicaria que esse tempo de brincar fosse logo pela manhã, logo que ela acorda. Por quê, gente?
Porque a criança, gente, a criança e brincar é a mesma coisa, a criança é brincadeira. E é claro que nesse momento ela vai estar ansiosa para poder brincar. Se a gente for colocar o tempo de brincar no final do dia, fatalmente você vai ter que lidar o dia inteiro com: falta muito? Já chegou a hora de brincar? Agora eu posso? E você vai estar sempre lá dizendo: espera mais um pouquinho, espera um pouquinho, daqui a pouco. Então, isso vai fazendo com que a relação vai ficando mais tensa, mais estressada. E tudo que a gente não quer é isso. Tudo que a gente quer é que esse relacionamento juntos seja um relacionamento mais leve e o menos estressado possível. Então, assim, coloca o tempo de brincar do seu filho logo no início do dia. Porque daí ele já brincou, ele já vai estar mais tranquilo, ele já entendeu que passou o tempo de brincar e vai ficar mais fácil para ele depois participar de outras etapas da rotina do dia. Se você conseguir colocar um tempo de brincar na parte da manhã e um tempo de brincar na parte da tarde, melhor ainda. Se não, deixa o tempo de brincar de manhã, logo no começo do dia. E brincar com o quê? Bom, se engana quem acha que brincadeira dentro de casa é só brincadeira mais concentrada, mais parada. Tem sim muito mais brincadeira que é mais movimentada, que é mais agitada. Então vamos lá. Tem aqui na descrição exemplos, primeiro, de brincadeiras que são mais concentradas, que são mais tranquilas. Você vai poder oferecer essas brincadeiras e você vai fazer junto com seu filho, até se o seu perfil não é o perfil como eu, assim, de uma pessoa um pouco mais agitada. Então, eu não vou ficar descrevendo as brincadeiras aqui no vídeo, mas todas elas estão aqui. E se você for ver, também estão aparecendo aqui em cima vídeos de brincadeiras que podem ser brincadeiras para você fazer dentro de casa. Eu separei aqui embaixo brincadeiras tanto mais concentradas quanto as brincadeiras mais agitadas. Ai, mas brincadeira mais agitada não vai bagunçar em casa. Gente, não. Tem muita brincadeira que é agitada e que necessariamente não vai causar uma bagunça na sua casa. Agora, a gente também tem que compreender que quanto mais as crianças vão ficar dentro de casa, se a gente não proporcionar uma certa bagunça, se a gente não permitir que de vez em quando a nossa casa fique bagunçada, a tendência é que as crianças vão ficando mais entediadas no mau sentido. Entediadas, não o tédio que é benéfico, o tédio que vai gerar a criatividade, mas o tédio que vai gerar a irritação. Então assim, se permita nesse momento deixar que a sua casa de vez em quando passe por uma bagunça. Mas a gente também tem vídeos aqui que falam sobre a bagunça e falam como depois a gente arrumar essa bagunça de um jeito mais brincante, de um jeito mais leve, para que as crianças ajudem também depois na organização da casa. O que eu também recomendo de quando a gente fala de brincadeira? Pelo menos a cada 2 dias, aí na sua casa, você propor para o seu filho uma brincadeira surpreendente, uma brincadeira diferente, uma brincadeira que vocês não tenham ainda feito juntos ou que você sabe que seu filho não brinca muito. Por quê? Porque isso dá uma renovada na energia, dá uma renovada no ânimo quando a gente tem uma brincadeira diferente, uma brincadeira nova. Pode ser uma brincadeira de experiência, por exemplo, um experimento científico. Pode ser uma brincadeira, por exemplo, de montar um pula-pula dentro de casa com todas as almofadas, todos os colchões, a gente fazer uma coisa bem diferente, bem mais agitada. Pode ser fazer um acampamento na sala, pode ser vocês mudarem o lugar de uma das refeições para dentro de um quarto, ou para uma varanda se você tiver varanda, ou para o seu quintal e fazer um piquenique no quintal. Pode ser vocês pintarem no box do banheiro, ou seja, fazer uma brincadeira diferente, nova, que seu filho não está esperando. Também tem aqui, eu vou sempre falar da descrição, links para brincadeiras lá do nosso site, no tempojunto.com, onde você vai ter essas brincadeiras que são diferentes, que são experiências e que provavelmente o seu filho ainda não conhece e você vai apresentar alguma coisa nova para ele, tá bom? Agora queria falar um pouquinho para você de atitudes
Brincantes. O que é atitude brincante? Para quem está chegando agora no canal, o Tempo Junto fala muito da atitude brincante. É a nossa teoria de como a gente ter momentos mais leves e tranquilos no dia a dia, na nossa rotina do dia a dia com os nossos filhos. Tem um vídeo aqui que explica direitinho o que é atitude brincante, mas a ideia é que a gente pegue o espírito da brincadeira, o bom humor da brincadeira e a gente coloque isso nas nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, em lugar da gente ficar gritando e chamando para o nosso filho tomar banho, a gente pode propor uma brincadeirinha de pega-pega até o banheiro. Isso é você usar a brincadeira para que o seu filho vá até o banho. Na hora de escovar os dentes, a gente pode cantar uma musiquinha enquanto está escovando os dentes. E isso vai fazendo com que as atividades do dia a dia fiquem mais leves. Precisa passar um pano na casa? Por que a gente não coloca uma música e sai dançando e sai cantando para fazer isso? Precisa tirar a mesa, colocar a mesa de uma refeição? Por que a gente não faz isso imitando um pato ou imitando o andar de um pinguim? São todas dicas de atitudes brincantes que vão ser muito importantes para que o seu dia a dia com seu filho fique mais leve, para que a gente não seja pego naquele momento de estressou porque tem um monte de coisa para fazer na casa, estressou porque toda hora você tem que falar com seu filho para fazer 1, 2, 3 vezes alguma coisa que você já pediu. Então assim, procura colocar brincadeira durante esses momentos para você poder ter uma rotina no seu dia a dia melhor. Por falar em rotina e atividades da casa, eu falei antes, e agora eu vou repetir aqui e explicar um pouco melhor, como é importante que nesse momento a família toda assuma as atividades e as tarefas da casa, as tarefas que precisam ser feitas na casa. Talvez você tenha ajuda na sua casa, talvez não, mas é um momento em que a gente pode sim aproveitar para que o nosso filho perceba que ele também pertence a essa casa. Aliás, isso é muito importante. A criança, principalmente a criança pequena, quando ela ainda está na primeira infância, ela sente necessidade de saber que ela pertence a essa família, que ela pertence a essa casa onde mora essa família. E ela também quer se sentir necessária, ela quer se sentir útil. Isso faz muito bem para a autoestima dos nossos filhos. Então, a gente pode aproveitar esse momento para que ele se sinta assim, responsável e pertencente a essa casa pelas rotinas dos trabalhos domésticos. Agora, claro que se as atividades domésticas a gente colocar com imposição, tem que fazer, ou então com chantagem, eu não tenho ajuda, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. É claro que dessa maneira vai ficar muito mais difícil, muito mais chato para todo mundo. Então assim, proponha a rotina doméstica, proponha as atividades da casa de uma forma mais brincante, com atitudes brincantes. Bora então falar das crianças brincando sozinhas, porque sim, você vai precisar sim de momentos em que os seus filhos brinquem sozinhos, brinquem sem você estar junto. E como é que a gente prepara essas brincadeiras? O que a gente faz para os nossos filhos brincarem sozinhos? Antes de tudo, pausa. Eu sei que nesse momento, que nesse período, vai haver um acesso maior às telas, seja a televisão, seja o computador, seja o tablet, seja o celular. Sim, isso pode acontecer também. Se esse é o seu caso, a primeira coisa é você não se culpar por isso. Porque sim, o tablet, o celular, a tecnologia, elas estão aqui para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Tem um vídeo que a gente fala sobre tecnologia e como é que a tecnologia pode te ajudar nesse momento e por que a tecnologia combina assim com criança. Desde que você saiba o que seu filho está fazendo nas telas, desde que você possa acompanhar de vez em quando, desde que também existam jogos e aplicativos que sejam de raciocínio, que sejam de lógica, que sejam de descoberta, e desde que haja um tempo limitado. Pode ser um tempo até um pouco maior do que normalmente é na sua casa, mas que também seja um tempo limitado. Então assim, sem culpa, porque as telas também estão aí para ajudar a gente. Mas, enquanto seu filho está sozinho, ele não precisa só de tela, ele não precisa ficar só na frente de um celular, ou de um tablet, ou de um computador. A gente pode sim oferecer alternativas de brincadeiras para ele brincar sozinho. Então, primeiro,
tem esse vídeo aqui que vai te ajudar caso o seu filho ainda não esteja acostumado a brincar sozinho. Ou porque ele é muito pequeno, claro que as crianças muito pequenas, principalmente até 2 anos, 3 anos de idade, precisam muito de você por perto. E é isso, é muito mais difícil que ele saiba como brincar sozinho e faz parte do desenvolvimento e da maturidade dele. Então, se o seu filho tem menos de 3 anos, você vai precisar se organizar mesmo, talvez com a ajuda de outras pessoas da família que por acaso estejam com você aí na sua casa, para que a criança fique mais tempo possível, o maior tempo possível com um adulto do lado. Se seu filho já tem mais do que 3 anos, esse vídeo que eu falei pode te ajudar a como começar a fazer o seu filho brincar sozinho, a se acostumar a brincar sozinho. Se o seu filho já é um pouco mais velho e já tem esse hábito de brincar sozinho, e brincar sozinho é muito importante para o desenvolvimento dele também, viu? A gente pode propor atividades e brincadeiras para que ele brinque sozinho. Já sei, Paty Camargo, você vai dizer que tá aqui no link da descrição. Tá aqui no link da descrição também, mas tem alguns toques que são legais que a gente pode fazer. Nesse momento, o importante é a gente oferecer para o nosso filho brincadeiras que são mais longas, que tem um pouco mais, são de longa duração, para que seu filho possa realmente ter mais tempo concentrado em cada uma das brincadeiras, para que você não precise ter um arsenal muito grande de brincadeiras para oferecer enquanto ele estiver brincando sozinho. O que isso significa? Normalmente brincadeiras que envolvem arte. Então é bom você ter aí na sua casa, se você não tem, te aconselho a ter materiais de artes diferentes. Pode ser uma tinta diferente, pode ser corante de alimento, pode ser canetinha, pode ser lápis, pode ser sucata. Então esses materiais de arte são importantes para que seu filho nesse momento possa desenvolver trabalhos, brincadeiras ligadas à arte e que vão demandar um tempo maior de concentração, de tempo que ele vai passar nessa brincadeira. Brincadeiras de desafio, brincadeiras de raciocínio. Por que não, por exemplo, se seu filho já for maior, pedir para ele inventar um jogo, fazer um tabuleiro de jogos, inventar as regras do jogo para vocês jogarem à noite em família, quando tiver todo mundo reunido em casa já com as tarefas todas cumpridas e vocês vão jogar um jogo juntos. E aí ele vai passar esse tempo criando o jogo, pensando no jogo, desenhando um tabuleiro, formando um tabuleiro. Atividades de experiências, criar um brinquedo caseiro. A gente tem muitas dicas de brinquedos caseiros para fazer com sucata, para fazer com material que você tem na sua casa. Então, o seu filho vai criar o seu próprio brinquedo. Tudo isso ajuda a brincadeira a ficar mais longa e a você ter mais tempo disponível para quando você precisa também fazer alguma coisa, fazer a sua atividade, fazer o seu trabalho. Uma outra ideia é o conceito de cantinhos. Eu sempre falo nesse conceito de cantinhos aqui no canal, a gente fala muito no conceito no Tempo Junto. Eu aprendi com a escola dos meus filhos, adotei esse termo dos cantinhos e a gente usa muito no Tempo Junto. Você vai ver que quando você coloca esses materiais diferentes e você não diz para o seu filho o que é para fazer com ele, por isso que se chama convite para brincar, é um cantinho mesmo de brincadeira, você deixa com que ele brinque livre. Brincar livre é muito importante para o seu filho e esse é o momento em que ele vai brincar livre, ou seja, não é dirigido, ele não tem que fazer nada, ele não tem que aprontar nada para você, você não vai explicar como é que brinca, você simplesmente disponibiliza os materiais e deixa que ele decida o que fazer, que ele crie o que fazer. Em geral, os cantinhos são uma proposta muito legal para a criança brincar sozinha, principalmente para aquelas que estão começando a brincar sozinha. E depois você vai estar por perto e você só vai incentivando que aquela brincadeira continue, incentivando aquilo que seu filho está criando. Eu disse que esse vídeo seria de muitas dicas, mas dicas aqui compartilhadas aqui em cima e dicas compartilhadas aqui na descrição, para que ele não ficasse muito longo. Eu espero que vocês ouçam os seus filhos nesse momento em casa, isso é muito importante e é a minha dica final. Esse é um momento em que talvez todos nós estejamos com o nosso humor um pouco diferente, porque a rotina vai mudar. Esse é um momento muito importante de nós pais exercitarmos a audição, a gente ouvir os nossos filhos, porque além deles terem que expressar o que eles estão sentindo, o que está acontecendo com eles,
Eles também podem dar muito boas ideias para que a gente possa passar junto por esse momento em que todos nós estaremos mais tempo dentro de casa com os nossos filhos, tá bom? Obrigada! Se vocês tiverem comentários, dicas do que fazer com seus filhos em casa nesse período, coloca aqui, escreve nos comentários, porque com certeza todos nós comentando aqui vamos ajudar uns aos outros com ideias novas de colocar tudo isso em prática na rotina com os nossos filhos em casa. Beijo, tchau!